Amados, no primeiro culto da juventude desse ano, em janeiro, a gente começou uma nova série de mensagens. Os irmãos sabem que eu gosto de trabalhar, com esse método de série de mensagens. Desde que eu cheguei à igreja, eu trabalhei dessa maneira, gosto de manter este ritmo. E são sempre mensagens guiadas ali pelo Espírito Santo de Deus, que trazem uma visão para o nosso ano, para como a gente tem que ir caminhando na vida com Deus, na vida cristã. E a ideia de trabalhar uma série que tem uma continuidade é que para quando você comece o ano e você termine o ano, você consiga fazer um antes e depois, você consiga fazer uma mensuração, se aquilo que você aprendeu ao longo de todo o ano, de fato foi algo que você conseguiu aplicar na sua vida, que você conseguiu de fato administrar bem na sua vida. Não foi só uma mensagem, mas foi de fato uma transformação para você. E janeiro eu sei que é um mês de muitas férias, Tinha bastante gente viajando, a igreja já está bem mais cheia hoje, O pessoal está voltando das férias. Então eu queria rapidamente fazer uma recapitulação para aqueles que não estiveram no primeiro domingo da juventude, para entenderem um pouco de como a gente vai trabalhar nessa série ao longo de todo o ano. E aí a gente avança, para o capítulo 2 aqui dessa mensagem. Você que já ouviu isso a primeira vez, eu te peço desculpas, eu prometo que eu vou ser breve nessa recapitulação. Então, você que está participando aqui com a gente pela primeira vez, a série que nós vamos trabalhar no ano de 2026, ao longo dos cultos da juventude, se chama Essencial. Essencial, fundamentos para a sobrevivência do cristão. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, nós vamos ler do verso 24 ao verso 27. Mateus 7, de 24 a 27. Essencial. Fundamentos para a sobrevivência do cristão. Amém? Mateus 7, 24 a 27. A palavra de Deus diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, pois os seus alicerces estavam na rocha. Mas, verso 26, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que se trata de uma parábola. As parábolas são histórias contadas fictícias, histórias contadas pelo nosso Senhor Jesus. Ele conta 42 parábolas na Bíblia Sagrada, e aí essa é uma dessas 42, onde ele começa a contar algo para os seus ouvintes, com o objetivo de que eles pudessem entender melhor o que ele estava querendo dizer. E o contexto dessa fala de Jesus aqui em Mateus 7, ele acontece num monte. Jesus está no monte falando com seus discípulos e de repente uma grande multidão se aproxima dessa fala de Jesus com seus discípulos. E eles começam então a escutar os ensinamentos de Jesus também, essas pessoas que se achegam. E basicamente a gente está falando que era uma conversa privada de Jesus com seus discípulos, mas essa conversa chama a atenção. E aí as pessoas começam a se juntar ali naquela conversa, porque elas querem ouvir a conversa também. E aí uma grande multidão se assenta ao redor do monte, assim como nós estamos agora, estou aqui falando. Tem alguns irmãos aqui mais à frente, tem os mais lá atrás, e tem gente ouvindo a gente lá no online. Então, temos uma grande multidão de pessoas escutando a mensagem de Deus nessa noite. Foi a mesma coisa que aconteceu ali naquele momento. E é engraçado porque você já deve ter ouvido eu falando isso no ano passado. Eu falei exatamente a mesma coisa no começo do ano passado, quando nós trabalhamos a série de mensagens anterior, que foi das bem-aventuranças. Que Jesus sobe ao monte e faz exatamente tudo o que eu acabei de falar. E o que muda lá de Mateus 5 para Mateus 7? Não muda nada. É o mesmo sermão. Mateus 7 é o final do sermão. Enquanto a gente trabalhou ano passado o começo do sermão, do monte, e todos aqueles ensinamentos sobre qual deveria ser a identidade de alguém que está caminhando em direção ao reino dos céus, foi isso que nós trabalhamos no ano passado, o quanto alguém que ama o Senhor e que está caminhando em direção ao reino dos céus vai ter um comportamento aderente a este reino, a qual ele pretende ir. Agora no capítulo 7, Jesus está encerrando este discurso, ele está muito próximo do final do discurso, e aí ele, basicamente, ele
vai encerrar esse discurso com esta parábola, que nós podemos chamar de parábola dos dois fundamentos. Perceba, apesar da imagem estar um pouquinho clara aqui, mas perceba que a gente tem um alicerce sobre uma rocha e um alicerce sobre a areia. Perfeito, muito obrigado, amado. Um alicerce sobre a rocha e um alicerce sobre a areia. Perceba que o alicerce que está sobre a rocha, ele permanece intacto. Ele permanece muito bem, obrigado. Agora, o de baixo, ele já não está muito legal, porque ele foi colocado sobre a areia e sabe-se muito bem que construir algo sobre a areia não é uma tarefa tão simples, porque você não vai ter a mesma estrutura, tá bom? Se tiver um construtor... Cadê o Graziano? O Graziano é construtor. Estou mentindo, Graziano? Não estou mentindo? Então tá bom, estou falando a verdade. Então é isso, tá bom? O texto está falando sobre isso. Não construa sua casa sobre areia. Em resumo, meus irmãos, o que Jesus está falando aqui no capítulo 7? Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu estou quase acabando o meu discurso aqui no monte. Estou quase acabando o meu discurso. Vocês já ouviram um montão de coisa, mas eu estou dando um monte de exemplo, um monte de ensinamento para vocês. Só que agora, eu vou contar essa parábola para vocês, porque vocês chegaram no final desse discurso escutando muita coisa. Agora eu quero ver se vocês têm capacidade de praticar aquilo que vocês escutaram. Então não adianta nada vocês ouvirem essas minhas palavras aqui no monte, se quando vocês saírem do monte, vocês não vão praticar isso que eu estou falando para vocês. É basicamente isso que Jesus está fazendo aqui em Mateus capítulo 7. E aí, o que Jesus está dizendo é, olha, muito mais do que ouvir, é necessário que você pratique. Muito mais do que você raciocinar sobre algo, é necessário uma atitude, é necessário uma prática daquilo que você está escutando. Então é isso que Jesus está pedindo. Jesus está fazendo um apelo. Ei, presta atenção. Não é só para você me ouvir falar, é para você praticar o que eu estou falando para você. Em resumo, é isso que está acontecendo aqui. Porque se você não praticar o que eu estou te dizendo, você vai ser como um tolo que construiu a sua casa sobre areia. E aí, em algum momento, qualquer coisa que vier contra a sua casa, seja chuva, tempestade, seja o que for, a sua casa vai desmoronar. Mas se você ouvir as minhas palavras e você as praticar, então você será como alguém que eu considero prudente, como alguém que está colocando a sua casa sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para essa mensagem de Jesus, há uma primeira reflexão para a gente pensar, e aqui a gente quase finalizando a recapitulação, e nós chegamos nesse lugar na semana anterior, que foi, amados, de que adianta? De que adianta eu vir à igreja? De que adianta eu ouvir louvores no meu celular? De que adianta eu ter uma playlist cheia de pregadores, se tudo o que eu escuto eu não pratico? Se tudo o que eu falo e escuto não são uma verdade na minha vida, de que me adianta estar vivendo dessa maneira? É isso que Jesus está dizendo, não adianta nada. Não adianta. Você até vai construir a casa. Perceba uma coisa importante. Jesus não está dizendo que você não vai construir a casa. Percebe isso? Jesus não fala, olha, se você não praticar, você não vai conseguir construir a casa. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra diz, se você não praticar, você vai construir a casa, só que ela vai cair. Você vai ter todo o trabalho. Jesus está dizendo assim, ó, é perda de tempo. É perda de tempo você vir para a igreja e continuar vivendo do mesmo jeito que você sempre viveu. É perda de tempo você ficar fingindo que você é crente para todo mundo achar que você é crente, porque você está construindo a sua casa sobre areia. O que interessa mesmo é você estar firmado em mim. Eu sou a rocha que traz a salvação. Se você conquistar, se você seguir os meus ensinamentos e praticar o que eu estou te falando, então você vai construir uma casa e a sua casa não vai cair. Então essa mensagem, irmãos, ela é uma mensagem muito, muito delicada, porque ela é uma mensagem para nós cristãos.
ela é uma mensagem para os seguidores de Jesus, para aqueles que dizem que seguem a Jesus. Você pode frequentar a igreja, você pode ouvir louvores, você pode ser do círculo de oração, você pode ser missionário, pastor, presbítero, levita, nem se usa mais essa palavra. Você pode ser o que você quiser. Mas se você não estiver firmado na rocha que é Jesus Cristo, a sua casa vai cair. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Então, é por isso que nós vamos trabalhar no tema essencial durante esse ano. Porque é essencial que eu e você estejamos fundamentados, alicerçados na palavra de Deus e na prática da palavra de Deus. Para que então a nossa casa seja efetivamente construída num terreno que onde o inimigo vai vir e vai soprar e não vai derrubar, aonde Satanás vai tentar passar uma rasteira e não vai cair, aonde a chuva forte vai vir e não vai ser derrubada, porque o dono desta edificação se chama Jesus Cristo. Então, é sobre isso que a gente vai trabalhar nesse ano, sobre esses grandes e importantes fundamentos. E são fundamentos que eu coloquei aqui a palavra sobrevivência. E se eu pudesse, eu colocava um alerta. Sabe, aquele quando tem o bombeiro passando na rua, que é para todo mundo sair da frente, presta atenção. É para prestar atenção, porque é uma questão de vida ou morte. É uma questão de sobrevivência. Se você constrói a sua casa sobre a rocha, e vem o vento forte, e vem a tempestade, você permanece de pé, porque a casa está alicerçada na rocha. Mas se a casa cai e você está dentro da casa, você cai junto com ela. Você vai junto com a casa que está desmoronando. Então perceba que isso é uma questão de vida ou morte. Tem gente que fica anos e anos brincando de ser crente, brincando de andar com Deus, achando que a fé do pai, a fé da mãe, mas a fé do meu pastor, a fé do meu amigo, a fé de ninguém vai te ajudar, amigão. É você e o seu Deus. Ou você constrói a sua casa firmada sobre a rocha, ou ela tende a desmoronar. E não adianta contar com as outras pessoas, porque a gente ouve isso desde pequenininho na igreja. A salvação é... Olha, todo mundo sabe. A salvação é individual. Jesus morre por todos nós, mas cada indivíduo toma a sua decisão ao lado de Jesus. A Bia um dia teve que responder, eu quero andar com Jesus. O Isaac teve que responder, eu quero andar com Jesus. O Gabrielzinho teve que responder, eu quero andar com Jesus. Não adianta outra pessoa responder por você. Não adianta seu pai ou sua mãe falar para você, filho, você tem que se batizar, porque é importante que você se batize. Não, você tem que decidir se batizar. Essa decisão ela é sua. Pai e mãe, não force seu filho a se batizar. Não faça isso. Você está cometendo um erro. Você está cometendo um erro. O batismo não salva, para começo de conversa. Né? Não é o mergulhar na água que vai trazer a salvação. Mas aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas antigas se passaram e todas se fizeram novas. Por quê? Porque eles tomaram uma decisão. Eles tomaram uma decisão a este apelo de Jesus. Ei, constrói a sua casa sobre mim. Constrói porque eu nunca vou deixar a sua casa desmoronar. E mais do que isso, João 14 vai nos dizer que não só ele vai ter uma casa construída sobre a rocha para nós, mas que ele foi para encontrar o Pai e preparar uma morada para nos levar para morar com Ele. Então você não vai ter uma casinha aqui na terra. O seu triplex é no céu. O lugar... Você consegue ficar feliz com isso? Você consegue ficar feliz? Fica feliz. Oh, que bênção. Você vai morar no céu. Isso é a maior glória de um cristão. Você vai morar com Deus no céu. Então, você pode morar num barraquinho aqui na terra, mas no céu você é filho do rei, você vai morar num lugar bom demais da conta. E aí, sabe o que acontece, querido? Quando você entende isso, o lugar onde você mora na terra te importa menos. O carro que você tem te importa menos. O trabalho, o status e o dinheiro que você tem te importa menos.
Você ter 25 faculdades ou falar 500 idiomas te importa menos, porque você sabe que o seu lugar não é aqui. Mas que a casa que está sendo construída sobre a rocha é uma casa edificada sobre um rei de um reino. E de um reino eterno que não terá fim. Bom, meus amados, a gente aprendeu também o primeiro dos fundamentos, que foi abandonar a vida de pecado. Nós lemos a história de uma mulher adúltera, certo? Aquela mulher que é levada diante de Jesus porque está cometendo ali alguns pecados em relação a adultério. Ela era casada, estava tendo relações com outro homem. E ela foi pega em adultério no momento da situação. E aí ela é levada e aqueles homens querem de alguma maneira capturar Jesus e tentar driblar Jesus. E o que acontece? Essa mulher, ela tem um diálogo com Jesus. Obrigado. Ela tem um diálogo com Jesus, e Jesus diz para ela: olha, abandona a tua vida de pecado, eu não vou condenar você, eu não vou condenar você, vai e não viva mais uma vida de pecado. Esse é o primeiro fundamento do cristão, esse é o primeiro fundamento daqueles que estão alicerçados na rocha. O cristão, ele não quer viver uma vida de pecado, ele não quer viver uma vida distante do Senhor. O nosso Deus é um Deus santo. Ele detesta o pecado. Então toda vez que eu como cristão, eu peco, eu entristeço o coração de Deus. E aí esse sentimento de viver uma vida de pecado é um sentimento onde muitas vezes a pessoa está aprisionada no pecado. Então ela luta contra aquele pecado e fica 1, 2, 3, 10 anos naquele mesmo pecado, vivendo uma vida de pecado. Mas o Senhor, Ele pode e Ele quer nos libertar da vida de pecado. Então o primeiro fundamento do cristão que nós aprendemos lá no mês de janeiro foi de nós vivermos uma vida de abandono de pecado. Uma vida que, assim como aquela mulher que foi impactada, nós também somos impactados. Sim, Senhor, eu não quero mais viver desta maneira. Eu não quero mais ser aquela pessoa e viver deste mesmo jeito que eu vivia. Eu quero viver para o Senhor. E aí, a gente entende, né, a partir de tudo isso, que a gente fez até um paralelo nessa última mensagem. Você vê que tem um ar ali, né, uma respiração através de máscara, porque assim como respirar é uma ação vital para a nossa vida, todos precisamos agora, né, da inspiração e da expiração para a gente conseguir estar aqui de pé, né? Assim como isso é vital para nós, abandonar a vida de pecados também é, para que o Espírito Santo possa limpar o nosso coração e a gente consiga estar cada vez mais cumprindo aquilo que 1 Pedro 1,16 vai nos dizer, que nós vamos ser santos como o Senhor é santo, vivendo uma vida em busca da santidade que agrada o coração de Deus. Agora, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus para nós olharmos o segundo fundamento nesta noite. Abra a palavra no texto de 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. 1 Samuel, capítulo 2, versos de 1 a 11. Amém, irmãos? Os irmãos encontraram? 1 Samuel, capítulo 2, verso de 1 a 11. Então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Agora eu dou risada dos meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Verso 5. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher
que não tinha filhos, agora tem 7, e a que tinha muitos, desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida. Ele faz descer a sepultura e de lá faz subir também. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles ele firmou o mundo. Preste atenção no verso 8, parte B. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles ele firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei e concede força ao seu ungido. E então Eucana volta para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor ajudando o sacerdote Eli. Daqui a pouco você vai entender melhor esse texto, vou te dar um pouco mais de contexto sobre ele, mas eu quero lembrar os irmãos que eu estou voltando de férias. Período bom, curto, mas bom. E alguns sabem aqui, alguns jovens sabem, quem tem rede social aí, acompanha, sabe, né? Que a gente teve a oportunidade, né, eu e minha esposa, de sair pelo país pela primeira vez juntos. A gente foi fazer um passeio maravilhoso, um presente de Deus para a nossa vida. Foi muito além da nossa expectativa, do que a gente podia imaginar. E o Senhor nos deu a possibilidade de ir para um lugar que eu malemar sabia que existia. Você já ouviu falar da República Dominicana? Já? Eu tinha ouvido pouco. E fui para lá. E fica tranquilo que essa pergunta, né? Você já ouviu falar da República Dominicana? Parece que eu estou vendendo uma viagem para você, né? Em 12 vezes você pode ir na semana que vem. Não vou te vender nada, fica tranquilo. Mas eu tinha ouvido falar pouco sobre esse lugar e eu me surpreendi muito quando eu encontrei o que eu encontrei por lá. E para você que não foi ainda para a República Dominicana, eu vou te dar um gostinho da República Dominicana, tá bom? Mas não é para ficar com inveja gospel, beleza? É só para você ver um pouquinho de como é. É feio, tá? É bem feio. Apaga um pouquinho mais a luz aí para mim, para eu torturar os irmãos bem direitinho. Cadê? É horrível, tá? É muito feio. Esse lugar eu lembro que foi horroroso, que eu pulei aqui no mar, fiquei nadando com os peixinhos. Foi horroroso. Foi muito feio mesmo. Esse aqui a gente estava no barco. Aqui, gente, foi gravado aquele filme dos dinossauros, sabe? Aquele que o dinossauro pega todo mundo e tal, foi aqui, nesse lugar. E perto desse lugar aqui gravaram o Piratas do Caribe. Também, olha que legal, coisa linda. As fotos não podem nem demonstrar, né? Mas, aqui também dá para ter uma ideia, né? O pôr do sol muito feio, assim, um negócio horroroso mesmo. E essa praia também eu odiei, eu nadei bem pouco, nem entrei muito. Essa água aqui também eu não fiz mergulho, tá? Não fiz mergulho, não vi os peixinhos, nada disso. Por que eu estou te contando isso, né? Não é para te deixar com inveja e não é para te vender um pacote de viagens, tá bom? Mas eu queria te dizer que eu nem sabia direito onde era a República Dominicana, e eu descobri que Deus está lá na República Dominicana também. Quando eu olhei para a criação de Deus naquele lugar, eu tive muita vontade de chorar. Porque eu comecei a entender como Deus é grande. Como Deus está muito além de mim. Aquilo do que os meus olhos nem sabiam que existia, eu nem sabia como era. Eu não tinha a mínima dimensão, eu nunca tinha saído do país. Tinha ido para alguns lugares muito bonitos aqui no Brasil também, mas foi diferente. Eu nem sabia que o mundo era tão grande. Eu não tinha essa dimensão. Eu ouvia falar, mas eu não sabia que era tão grande assim. E eu nem fui para o mundo todo, né? Tem voo muito mais, né, muito maior do que o meu. E eu comecei a olhar para aquelas paisagens, para tudo aquilo que foi desenhado milimetricamente por Deus. E olhar a perfeição daquilo que Deus criou. Irmãos, eu só conseguia me deparar em como Deus é grandioso.
em como Deus é poderoso, Ele é capaz. Deus é habilidoso, sabe? Ele é detalhista. Ele cria toda uma natureza, Ele cria todo um universo para mim e para você, para a gente poder desfrutar, para a gente poder comer, para a gente poder respirar, para a gente poder apreciar. E tudo isso foi obra do seu e do meu Deus. Foi Ele quem criou todos os mares, foi Ele quem criou toda a terra, foi Ele quem criou o céu, Ele criou a nós, Ele criou os animais, Ele criou todo tipo de vida que existe, muito mais do que o meu e o seu entendimento podem chegar. E eu me deparei, e a minha conclusão, no final daqueles 7, 8 dias que a gente ficou ali, foi que eu aprendi algo novo, que em tudo eu posso ver Deus. Em tudo eu posso ver Deus, especialmente nas coisas em que o homem ainda não botou a mão, não é? Que às vezes o homem bota a mão, ele quer dificultar um negócio que está bem lindo, né? Que não precisava. E em tudo eu vi Deus naquele lugar, e eu fiquei maravilhado, e eu fui tomado fortemente pela presença de Deus naquele lugar, simplesmente por contemplar a presença de Deus. E me lembrou de um salmo, o Salmo 19:1, não sei se você conhece, eu vou ler para você. Os céus, eles proclamam a glória de Deus, e o firmamento, que é a terra, e o firmamento demonstra a habilidade das mãos do Senhor. Tudo isso que a gente viu, toda essa beleza natural, tudo isso foi feito pelo nosso Deus. Irmãos, é interessante a gente pensar que nada pode se comparar à grandeza do Senhor. Nada se compara à grandeza do Senhor. Ele não só criou todas as coisas, mas como Ele também está presente em todos os lugares. Você já parou para pensar sobre a onipresença de Deus? A capacidade de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Eu saí daqui, peguei um avião, fiquei 11 horas para chegar. E aí quando eu desci, Deus estava lá também. E Ele estava comigo dentro do voo também, e enquanto isso Ele estava com vocês aqui, e estava com o pessoal que foi para a praia, e estava com o pessoal que veio para a igreja, e Ele estava em todos esses lugares ao mesmo tempo, cuidando de tudo e de todos. A capacidade de Deus é infinita, é grandiosa demais, e para nós é muito difícil a gente compreender. Algo interessante sobre esse entendimento de que Deus cria tudo e que Ele também está presente em tudo, é que existe uma corrente filosófica, teológica, muito perigosa. Ela circula em alguns lugares, talvez você já tenha ouvido falar sobre ela, se chama deísmo. Alguém já ouviu falar sobre o deísmo? Se você já ouviu, levanta a sua mão para eu saber. Algumas pessoas já ouviram falar sobre o deísmo. O que é o deísmo? É a crença de que Deus sim criou todas as coisas, mas que a habilidade de Deus estar presente em todos os lugares, influenciando as ações que acontecem, Deus não é tão capaz assim. Ele prefere deixar o homem agir, e aí ele se adapta ao homem. Essa é a corrente filosófica, teológica chamada deísta, na minha opinião, herética. Porque ela fere um dos principais princípios que nós encontramos na Bíblia, que é a imanência do Senhor. Você sabe o que é a imanência de Deus? A imanência é a capacidade de Deus estar em todos os cantos da terra, influenciando presentemente a cada um dos eventos que acontecem na sua vida e na minha vida. Na imanência de Deus não existe acaso, não existe probabilidade, não tem essa de destino. Deus, Ele é o determinador de todas as coisas, Ele determina o rumo das nossas vidas. Ele sabe sim o dia que eu vou nascer e o dia que eu vou morrer. Ele sabe muito bem com quem eu vou me casar, Ele sabe muito bem se eu vou ter filhos ou não. Ele conhece todas as coisas e Ele intervém em todas as coisas. Então Ele não é só o Deus que cria, Ele é também o governador do universo. E nós não somos deístas, nós somos teístas, tá bom? Tira o D e coloca o T no lugar. Nós somos teístas.
Nós cremos nesse Deus teológico, nesse Deus criador e governador de todo o universo. E aí, para fechar esse raciocínio, você já vai entender onde eu quero chegar. Tem um texto da palavra de Deus que é muito profundo e que nos ajuda a entender a imanência do Senhor, que é Isaías capítulo 6, o verso 3. A Bíblia nos diz que nesse momento, serafins proclamam em alta voz, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra é cada porçãozinha de terra e de gente que está na terra, está sendo repleta da glória, da presença poderosa de Deus. Então, enquanto eu olhava aquele mar, aquela criação, contemplava, falava disso muito com a Aline, a gente via o quanto Deus era criador e governador e como Ele estava soberano sobre todas as coisas. E sabe o que mais que Deus criou também perfeito? Além desse universo lindão aí que a gente viu, esse monte de terra bonita, o que mais que Deus criou perfeito? O quê? Nós. Você sabia que você foi criado perfeito? Você foi criado lá no Éden perfeito. O problema foi o tal do pecado, né? Que a gente falou lá em janeiro. Que o pecado nos separa e nos distancia do Senhor. Mas o homem, o projeto de criação do Senhor, ele é perfeito. Deus não falhou no momento da criação. E Ele criou a gente também em estado de perfeição. Porém, a gente falhou muito ali com Ele. Então, olha que interessante. Lá em Gênesis 1, vai dizer que Deus cria o céu e a terra. Em Gênesis 1, 26, vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, lá do pó da terra, certo? Depois, um pouquinho mais para frente, em Gênesis 2, de 18 a 23, vai dizer que Deus cria da costela do homem a sua mulher, certo? Eles são ali, então, em Gênesis 2, 24, uma só carne. Então Deus cria não só essa terra maravilhosa, linda que a gente viu, Ele não criou só o Brasil, só a República Dominicana, Ele criou o mundo inteiro. Ele governa o mundo inteiro. E Ele criou Ele criou você. Ele criou Adão, Ele criou Eva lá atrás. E então, esse Deus cria a terra, os moradores da terra e aquilo que nós chamamos de família. Porque quando Adão e Eva se unem e se tornam uma só carne, a conotação do texto em se unir e tornar-se uma só carne, tem uma conotação também sexual. Eles se relacionaram sexualmente, se tornaram um só, e então eles passaram a ter filhos e filhas. E a gente vai ver que todos nós, querendo ou não, né, viemos aí dessa descendência de alguma maneira. E aí, irmãos, eu voltei dessa viagem de férias tão maravilhado por tudo que eu tinha visto dessa criação maravilhosa de Deus, da natureza. E aí, contemplando Deus, eu estava feliz, eu estava alegre, sabe, da grandiosidade do Senhor. E aí eu me deparei com isso aqui. Preciso comentar? Preciso comentar. Me deparei com isso aqui, né? Dá uma olhadinha aí, rapidinho, para você ver um negócio, né? O que a gente tem aqui? A gente tem um pai, uma mãe, 2 filhinhos, certo? Onde eles estão? Na latinha, olha que legal, hein? Na latinha de conserva. Certo, aí tem um abridorzinho ali, né? Se precisar, você tira eles de dentro, senão você guarda ali de volta, e é isso, né? E aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, assim, pergunta sincera e intrigante, assim. Os irmãos gostam do carnaval? Só um irmão não gosta do carnaval aqui? Os irmãos gostam do carnaval? Quem gosta do carnaval, levanta a mão. Que aí a gente... É isso, irmão. Glória a Deus. Ô, Pai. O irmão não gosta, né? Ah, gosta, né? Depois a gente conversa, amado. Deixa para lá. Irmãos, crente não combina com carnaval, amém? Crente não tem nada a ver com carnaval. Não combina.
Por que que não combina? Se você olhar para a história, uns anos mais recentes, assim, teve uma outra cena também bem bacana, bem legal, que foi de Jesus sendo colocado como uma espécie de travesti, transexual. Ou você pode se lembrar de uma outra recordação, onde carros alegóricos exaltavam a imagem de Satanás. E mostrava-se um Satanás ferindo e vencendo a Jesus. Por isso que eu te fiz a pergunta antes, se você gostava de carnaval, porque se você gosta de carnaval, precisa repensar um pouquinho. Porque, desde sempre, o carnaval, que é a festa da carne, é um ataque aos cristãos. E não tem condição de um cristão dizer que dá para comungar com uma festa como essa. Isso é impossível. É impossível. Se você discordar de mim, você me procura no final do culto, eu vou ter o maior prazer em conversar com você e dizer que você continua errado. Porque a palavra de Deus deixa isso muito claro. Esse tipo de festa é condenada pelo Senhor. E o meu sentimento, era voltei de uma viagem maravilhosa e encontrei os crentes e as suas famílias dentro de uma lata de sardinha. Estava dialogando dentro de mim, não estava sabendo como que eu ficava, assim, sabe? Mas, Senhor, o Senhor não criou tudo? O Senhor não criou a gente também? O Senhor não criou? Aí tem o bendito do pecado, que faz a gente ser desse jeito aqui, não igual a latinha de conserva, mas desse jeito, da alegoria toda. E a gente vê então esse ataque ao evangelho há já alguns anos, a gente vê agora o ataque, aquilo que a gente acabou de falar em Gênesis 1, Gênesis 2, a criação de Deus, a instituição da família. Irmãos, a família, preste atenção no que eu vou falar, a família é a instituição mais preciosa que existe, amém? Nada neste mundo é mais importante, no nosso mundo, seres humanos, é mais importante do que a família para Deus. Nós temos bilhares de exemplos na Bíblia sobre isso. E a família tradicional cristã está sendo alvejada, está sendo atacada. Tem está escancarado, a gente está sendo, de alguma maneira, colocado em latinha de conserva, a gente está sendo zombado, e a gente está sendo colocado lá no cantinho do armário, no fundo, como um produto vencido e mofado, e a gente está silenciando em relação a isso. E não me cabe no coração, não me cabe na cabeça, não me cabe no corpo, e é por isso que eu estou falando sobre isso hoje, que a gente não queira de alguma maneira fazer justiça sobre isso. E é muito maluco, porque eu tenho que ir para a Bíblia para ver o que eu posso fazer a respeito disso, porque eu não posso agir pelas minhas próprias mãos. E aí eu vou para a Bíblia. Vou para a Bíblia, vou entender. E aí eu vou entender tudo que Deus tem para falar. E aí eu me deparo com um texto que nós acabamos de ler de 1 Samuel. E nesse texto, eu vou te dar um pouquinho de contexto, tá? Se você quiser, você abre aí sua Bíblia, mas não precisa, só se você quiser. Lá no capítulo 1 de 1 Samuel, vai falar que Eucana, que é o pai dessa família, ele tem 2 esposas, tá bom? Depois eu te explico essa história de ter 2 esposas, tá? Não vou conseguir explicar hoje. Mas ele tinha 2 esposas, ele tinha Ana e tinha Penina. Penina tinha muitos filhos, mas Ana era estéril, ela não conseguia ter filhos. E aí, sabe o que a Penina fazia com a Ana? Zombava da Ana. Todos os anos, quando eles iam prestar sacrifício a Deus, Eucana, ele dava presentes mais especiais para a esposa, para Ana, porque ele queria de alguma maneira tranquilizar o coração dela pela dor que ela tinha de ser estéril, dela não poder ter filhos. E toda vez que ela fazia isso, a Penina ia lá e alfinetava a Ana, não tem filho, não consegue, não vai formar família, hein? Você não consegue e tal. E aquilo trazia uma tristeza muito grande para a vida de Ana.
Aí ainda no capítulo 1, a gente vai ver o seguinte, que numa determinada vez, eles estavam lá prestando o sacrifício e tudo mais, e aí a Ana começa a orar, né, baixinho, em silêncio. Sabe quando a pessoa está olhando, mas não está saindo som, né? Está falando, mas está bem baixinho, aproveita, entender muito bem o que está falando. Então, ela estava assim. E aí tem um homem de Deus chamado Eli, um sacerdote, que vê a Ana dessa forma e fala, ixi, essa mulher está bêbada, tá, né? Tá mal. E aí eles começam ali um diálogo e tudo mais, e a Ana, ela faz questão de explicar para o Eli. Ela fala, não, eu não estou bêbada, eu não estou aqui, eu não sou esse tipo de mulher. Ela fala mais ou menos isso, eu não sou esse tipo de mulher, eu sou uma mulher de Deus. Eu estava orando, pedindo a Deus para que Ele me dê um filho, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Eu quero ter o meu filho, eu não aguento mais a esterilidade, eu quero ter o meu filho. E aí esse homem de Deus vira para ela e fala, olha, ali no verso 12, já que não é bebedeira, né, que você está, nesse caso, fique em paz, que Deus, o Deus de Israel, vai te dar o que você pediu. E aí o sacerdote fala aquilo para ela. E aí eles voltam das festividades, o Elcana e a Ana têm relações sexuais, e o Senhor então acha graça na vida de Ana e concede o bebezinho a Ana. Esse bebezinho é Samuel, que é o título do livro que nós acabamos de ler, do capítulo que nós lemos. E aí Ana faz uma série de promessas a Deus, ela diz, Senhor, eu vou entregar esse filho para ti, ele vai servir ao Senhor, ele vai ser, né, consagrado ao Senhor e tudo mais. Nunca vai cortar o cabelo, ela faz uma série de promessas a Deus. E o que nós lemos juntos, no capítulo 2, era a oração de louvor de Ana. Era a oração de louvor de Ana, era ela dizendo basicamente o quão feliz que ela estava por ter recebido aquele presente de Deus, que era aquele filhinho que ela tanto esperava. E é interessante, irmãos, porque eu vejo esse cântico de Ana, como um cântico ou oração de Ana, né, como você queira chamar, como um hino da vitória, sabe? Aquele hino da vitória, igual a Cassiane canta aí, bem parecido, o hino da vitória. A Ana, ela canta isso de todo o coração, e ela diz, Senhor, todos aqueles que estavam zombando de mim, todos aqueles que estavam zombando até mesmo do Senhor, do seu poder sobre a minha vida, Senhor, todos esses agora vão ser derrotados, porque aquela que não podia ter filho, agora pode, aquele que não tinha comida, agora tem. E aí, foi neste texto que o Senhor trouxe consolo para o meu coração. De toda essa questão de estar numa contemplação profunda da presença de Deus, entendendo que Deus está em toda a terra, e de repente, me deparando com o confronto de como a gente vive numa sociedade caótica, que quer de todo jeito destruir a criação de Deus, deturpar a criação de Deus, atacar aquilo que Deus fez. E eu tinha ali uma certa, eu não estava sabendo o que estava acontecendo no meu coração, eu estava muito incomodado com isso. E aí, em um dado momento, o Senhor me deu esta palavra e eu entendi como resposta de Deus para a minha vida. E eu falei, tudo bem, Senhor, eu entendi. Eu entendi que a ação é do Senhor. A ação de fazer o teu nome grandioso é do Senhor. Eu, como cristão, eu preciso me posicionar. Eu achei muito bonito, muita gente se posicionou na internet, né? Eu sou muito low profiler, eu não uso muito. Às vezes eu coloco lá, às vezes eu tiro, tá bom? Mas teve muita gente, né, que foi lá e pegou e se colocou dentro da caixinha, né? Falou, eu sou mesmo em conserva, é isso que você quer? Eu realmente sou, eu e minha família, a gente vai servir a Deus sim e tudo mais. Então, foi muito legal esse posicionamento, desde que feito com respeito, né, irmãos? Também feito com respeito, a gente não vai retribuir na mesma moeda, mas foi interessante a gente se posicionar. E aí me lembrei muito dessa história, me lembrei de Penina zombando de Ana e duvidando de tudo que Deus poderia fazer na vida de Ana, e Deus dando a resposta. Deus dizendo que sim, Ele faria algo no tempo certo sobre a vida de Ana. Então, o que eu tirei de conclusão disso? E que eu gostaria de dividir com os irmãos nessa noite. Assim como a criação de Deus, ela é claramente perfeita, inclusive o ser humano, nós falamos sobre isso, e ela foi desenhada milimetricamente cuidadosa
para que fosse perfeita. Acreditar nas promessas do Senhor, acreditar nas promessas de Deus, ter fé nas promessas do Deus que governa toda a terra, é fundamental para a nossa sobrevivência nos nossos dias. Ter fé nas promessas de um Deus que não falha. Ter a fé nas promessas de um Deus que promete ali um filho através de Eli para aquela mulher e que concede esse filho. A promessa é feita e é cumprida. Um Deus que não mente, um Deus que não brinca em serviço e um Deus que não aceita zombaria. Um Deus fiel, um Deus que cumpre aquilo que Ele tem para cumprir. Então Ele é um Deus grande, Criador de todas as coisas. Ele é o Deus que governa, é um Deus presente. Ele atua na sua vida, na minha vida. Ele é o Deus que cria, Ele é o Deus que governa. Ele é o Deus da família. E Ele é o Deus que cumpre promessas. Ele é o Deus que não deixa os seus filhos na mão. Não deixa os seus filhos na mão. A gente precisa pensar um pouco sobre isso, irmãos, porque nós vivemos numa sociedade atualmente, onde muitas vezes parece o contrário. A gente pode ter a sensação, e a gente pode escutar inclusive de pessoas, que isso aí que você está crendo não é possível. Isso aí não dá. Libertação, esse caso aí não tem chance. Cura, não consegue, aí já é estado terminal. Ali não tem como Deus florescer nada não, ali acabou faz tempo, aquele casamento, joga fora. Família tradicional, isso aí não está com nada, vamos botar na latinha e jogar no canto do armário, quando quiser a gente abre e olhe lá. A gente vive nessa sociedade, nesse lugar que pega a criação de Deus e destrói, completamente. E aí às vezes a gente fica ouvindo isso do mundo, a gente fica ouvindo essa zombaria o tempo inteiro, do tipo, não tem mais jeito, não dá, essa família está perdida, esse seu ente que está nas drogas, ele nunca vai se salvar, não tem mais o que fazer, acabou. Só que a última palavra, ela vem do Senhor. A última palavra, ela vem do Senhor. E o Senhor está dizendo na palavra dele, que nós acabamos de ler, eu não me esqueci de você. Eu vou cumprir as minhas promessas para você. E você que me conhece já há algum tempo, sabe que eu sou zero da teologia da prosperidade. Mas é zero mesmo. Não acredito na teologia da prosperidade. Mas eu acredito num Deus próspero. Eu acredito num Deus que é dono do universo, que governa e que pode dar o que Ele quiser para os seus filhos. Se Ele quiser, inclusive. Então, quando eu falo para você, Deus está dizendo, eu não me esqueci de você e eu vou cumprir as minhas promessas, não fica levando só para o lado do dinheiro não, tá bom? Não é disso que eu estou falando. Eu posso estar falando talvez de uma prosperidade financeira sim, se isso se cabe na sua vida, mas eu posso estar falando também daquele seu filho que está perdido nas drogas e que você acha que não tem mais solução para ele, mas em nome de Jesus há solução. Posso estar falando daquele casamento, daquele casal que acha que não tem mais jeito e que Deus está dizendo, sim, eu vou cumprir a minha promessa na vida de vocês. Eu posso estar falando daquele jovem, daquela jovem que acha que nunca vai encontrar um parceiro, que nunca vai encontrar alguém de Deus. E Deus está dizendo, fica tranquilo, eu vou cuidar disso para você. Eu fiz as promessas para você e eu vou cuidar das promessas que eu fiz para você. E, irmãos, isso não é determinismo, isso não é teologia da prosperidade, isso é fé. Fé é o firme fundamento, Hebreus capítulo 11, verso 1. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se acreditam. Você acredita que Deus pode restaurar casamentos? Você acredita que Deus pode salvar famílias?
Você acredita na família tradicional cristã? Você acredita que aquela pessoa da sua família que disse que não vai voltar para Jesus, ela vai voltar para Jesus? Eu creio, meus irmãos. Eu creio porque eu tenho fé nas promessas de um Deus que governa toda a terra. Ele não governa só o Brasil. Ele não governa só um cantinho. Ele não pega só um pedacinho da terra. Ele é o dono do universo. Ele governa cada detalhe das nossas vidas. Então, o texto diz claramente: ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles ele firmou o mundo. Não há nada impossível para o nosso Deus. As promessas do Senhor sobre as nossas vidas, elas podem e irão se cumprir se essa for a vontade do Senhor. A gente precisa sair dessa lógica de se abater tanto pelas más notícias. Eu confesso que eu me abati essa semana. Eu fiquei extremamente entristecido. Toda vez que tem essas zombarias, eu me sinto mal. Eu tenho vontade de me trancar no quarto e de chorar. E já falei muitas vezes para Deus: Senhor, até quando o Senhor vai permitir eles fazerem isso com o seu nome? Isso me incomoda profundamente. Mas o Senhor deixa muito claro na palavra dele que Ele vai fazer o que Ele tem para fazer quando Ele quiser fazer. Não cabe a mim, não cabe a você. A gente pode se posicionar, né? A gente pode dizer: não, eu sou sim da família tradicional cristã. Eu sou. Ó, eu sou, tá? Você é da família tradicional cristã? Se posiciona. Se posiciona. Eu sou sim, com certeza. Ah, você acredita na instituição, papai, mamãe, filhinho? Acredito, claro. Foi isso que Deus quis. Eu acredito. Se a pessoa não quer acreditar, é uma questão dela. Eu sei que as pessoas têm tido medo de falar sobre isso nos últimos tempos, né? É um assunto delicado. Mas nós temos que entender que foi o nosso Deus, foi sobre Ele que foi criada essa terra e os alicerces dessa terra foram firmadas nele. Então não há nada que nós devamos temer. Nós devemos ter as nossas convicções no Senhor, crendo que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos e nós imaginamos. Assim como eu não sabia que o mundo era tão grande, os meus olhos e os seus olhos muitas vezes sequer viram e sequer imaginam aquilo que Deus ainda irá fazer. Mas Ele pode fazer muito mais do que o que a gente imagina. E isso é a palavra de Deus que nos diz no livro de Efésios, no capítulo 3. Então, queridos, para nós encerrarmos, há uma necessidade de nós termos a nossa fé firmada em Deus. A nossa fé firmada nas promessas de Deus para nós, especialmente nas promessas que estão em sua palavra. Porque às vezes você está ouvindo essa mensagem e você está pensando muito na sua vida particular, de as promessas que Deus fez para a Bia, as promessas que Deus fez para a Aline, as promessas que Deus fez para a Cleide. E sim, o Senhor Ele tem planos, propósitos para a vida de cada um de nós individualmente. Mas, mais do que o individual aqui, nós estamos falando das promessas de um Deus, que é uma promessa para a igreja. Você quer um exemplo? A palavra de Deus vai nos dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O Senhor fez uma promessa. A igreja já passou por muitos problemas ao longo da história, mas nós estamos de pé. Nós estamos de pé porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nada pode derrubar a igreja do Senhor. Inimigo nenhum pode derrubar um crente que está alicerçado na rocha que é Jesus Cristo. A gente tem que parar de viver a nossa vida com medo da zombaria, com medo de Satanás. E a gente tem que começar a viver a nossa vida com fé. Fé nas promessas de um Deus que governa todo mundo, que pode fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser curar câncer, Ele vai curar. Se Ele quiser acabar com qualquer tipo de doença, como a gente viveu a Covid, por exemplo, Ele vai exterminar a doença. Ele vai fazer porque Ele é Deus. E Ele faz aquilo que Ele prometeu. Ninguém
pode parar os planos do Senhor. Ninguém, nenhuma escola de samba vai parar os planos de Deus para a família do Senhor. Ninguém vai parar. Eu vou fazer mais um monte de casamento nessa igreja. Um monte. Tem uma região aqui, ó, abençoada. Irmãos, a gente precisa, com fé, crer. Crer naquilo que o Senhor tem para a igreja, crer naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor, Ele nos deu a palavra dEle. Você não serve a qualquer Deus, você serve ao único Deus. Você serve ao Deus verdadeiro, aquele que pode fazer qualquer coisa. É Ele quem faz da estéril a mãe de filhos. E assim como a Penina zombava da Ana, assim como os carnavalescos zombam da família, assim como muitas pessoas, muitos ímpios, zombam dos crentes, dos cristãos, a palavra de Deus vai nos dizer lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7, de que de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Aquele que semeia para a sua carne, vai colher destruição. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito ele colherá a vida eterna. Quando a gente mantém a nossa fé firmada no Senhor, a gente está seguindo a lei da semeadura. A gente está plantando e está colhendo aquilo que a gente tem ali de confiança e fé no Senhor, nas promessas do Senhor. A gente colhe. E a justiça é uma justiça de Deus. O próprio Deus está dizendo na palavra deles. Aqueles que plantarem, que semearem coisas da carne, vão colher isso. E aqueles que semearem as coisas de Deus, vão colher das coisas de Deus. Então, amado, semeia o que é de Deus. Lança à terra o que é de Deus. Joga para a terra o que é de Deus. E deixa que Deus resolve contra aqueles que zombam dele. Deixa que Deus resolve. Isso está na responsabilidade dele. E ele disse que ele vai resolver. Eu acredito. Eu tenho fé nas promessas de Deus. Eu acredito. Para a gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar se teve alguma vez que Deus prometeu alguma coisa na palavra dele e ele não cumpriu? Teve alguma coisa que ele não cumpriu daquilo que ele prometeu? Em Isaías capítulo 7 e Miqueias capítulo 5, o Senhor ele promete que Jesus viria à terra de uma virgem e que ele nasceria lá em Belém. E em Mateus capítulo 1, verso 2, ele cumpre essa promessa. Lá em Gênesis 15, Deus ele promete que o povo, mesmo passando por 400 anos de opressão, ele seria liberto das mãos de Faraó. E lá em Êxodo 12, a gente vê isso acontecer. Lá em Joel capítulo 2, a gente vê o Senhor prometer a poderosa presença do Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, a gente vê a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O Senhor ele cumpriu as suas promessas ao longo da sua palavra. Números 23, 19 vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele alguma coisa e não o faria? Há uma promessa que ainda irá se cumprir. Você sabe que promessa é essa? Quem sabe qual é a promessa que ainda irá se cumprir? Qual, Bia? A volta de Jesus. Você acredita nessa promessa? Irmãos, tem gente esquecendo dessa promessa. Tem gente vivendo a vida focado em tanta coisa daqui que está esquecendo da promessa principal para a tua vida e para a minha vida. O Senhor Jesus irá retornar. E Ele irá nos levar para viver com Ele eternamente. Abre sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4.
Nós vamos ler um verso. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha o que diz os versos 16 e 17. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, o que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então, nós estaremos com o Senhor para sempre. Sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com estas palavras. Eu quero animar você nessa noite. Eu quero que você saia daqui nessa noite com fé nas promessas de Deus, mas especialmente com fé na promessa de que um dia você vai ouvir essa trombeta soar, e que você vai encontrar o Senhor, e que você vai viver com Ele eternamente. E nesse dia, meus irmãos, nada mais vai importar, nada dessas preocupações corriqueiras que a gente tem, seja você vivo ou morto, mas se você estiver em Cristo, você vai experimentar essa experiência. Você vai ser arrebatado para encontrar Jesus nos ares. E você vai morar com Ele eternamente. Essa é a poderosa promessa do Senhor para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que, além dele te levar para morar com Ele, como a gente leu aqui em Apocalipse, Ele também prometeu, como a gente lê em Tessalonicenses, Ele também prometeu em Apocalipse 21 uma outra coisa. O que Ele prometeu? Apocalipse 21. Um novo céu e uma nova terra. Esse mundo que o homem destruiu, essa criação maravilhosa que o homem deturpou, o Senhor irá restaurar. O Senhor irá fazer novo. E nós vamos experimentar cada uma das promessas do Senhor na sua palavra. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que tudo isso que você conhece como realidade hoje é igual eu lá na República Dominicana? Eu não sabia de nada? Pois bem, o céu talvez seja a República Dominicana de alguns, que ainda não conheceram, mas que quando chegarem lá vão se surpreender com tudo o que Deus pode fazer, muito mais do que o que a gente pode imaginar. Amém? Feche os seus olhos, convido o ministério de louvor, nós vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós podemos confiar nas promessas do Senhor. Senhor, promessas para a nossa vida íntima, vida particular de cada um. Sonhos, Senhor, sonhos que muitas vezes a gente acha que não pode realizar, que não consegue. Palavras más que foram lançadas muitas vezes contra as nossas vidas, dizendo que não somos capazes, de que não vai ser possível, de que não dá mais, de que não tem jeito. Senhor, na autoridade que nós temos na Tua palavra, nós rejeitamos todo tipo de qualquer palavra ruim contra isso, Senhor. E nós clamamos confiando nas promessas de um Deus que cumpre. Um Deus que fez inúmeras promessas e cumpriu, e que a mais maravilhosa ainda está por se cumprir, e nós aguardamos, Senhor. Nós confiamos que um dia nós encontraremos o Senhor. Senhor, nada pode deixar nossa alma mais alegre do que ter a convicção de que esse mundo como nós conhecemos, Pai, ele não será mais desta maneira. Mas um novo céu e uma nova terra estão preparados para aqueles que o amam, Senhor. Para aqueles que decidiram andar ao lado do Senhor. E que, Senhor, uma vida eterna será concedida, Senhor, àqueles que entregaram as suas vidas diante de Ti. Obrigado por nos amar, por nos salvar e por nos prometer coisas tão maravilhosas. Nós sabemos que as promessas aqui da terra, sim, elas também podem se cumprir. Eu sei que o Senhor tem planos e propósitos para a minha vida. Sei que o Senhor tem planos e propósitos para a vida dos meus irmãos. Senhor, cumpre, Pai. Cumpre os Teus planos, cumpre os Teus propósitos nas vidas dos meus irmãos, Senhor. Senhor, que nós não sejamos egoístas e que os nossos pedidos, os nossos desejos não sejam apenas materiais, mas também espirituais.
E que assim como nós aprendemos ali que em 1 Samuel, assim que nós recebemos a nossa bênção, nós entregamos ela ao Senhor. Nós devolvemos ela ao Senhor. O Senhor deu Samuel a Ana e Ana consagrou Samuel ao Senhor. Que assim seja com a nossa vida. Que aquele casamento que o Senhor nos der, seja consagrado ao Senhor. Que o filho que nós tanto queremos e esperamos, seja consagrado ao Senhor. Que o emprego que nós precisamos, seja consagrado ao Senhor. Que a nossa vida seja consagrada ao Senhor. A verdade, Senhor, é que o Senhor é fiel a nós, mesmo quando nós não merecemos. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade. Agradecemos porque em toda a terra, Senhor, em toda a terra a sua presença maravilhosa, ela está cumprindo promessas. Ela está fazendo sonhos desabrocharem, ela está fazendo coisas que a gente nem imagina, que os nossos olhos nem acreditam. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos surpreende. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Nós aguardamos ansiosamente pelo cumprimento das Suas promessas nas nossas vidas, mas Te agradecemos pela principal já ter sido cumprida, pois o Teu Filho Jesus se entregou na cruz e nos deu vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, nós Te agradecemos. Amém e amém.